Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast do Viva ao Máximo. Eu sou o Nathan Madeira. Eu sou a Amanda Portugal. E hoje nós vamos falar sobre os hábitos para desinflamar. Eu separei aqui 15 perguntas para a Amanda. Vamos fazer num formato um pouco diferente e espero que vocês comentem. Gostamos, odiamos, não queremos mais, queremos mais. Que isso não se repita. Que isso não se repita. Então vai ser um episódio aí teste, mas com certeza com muito conteúdo. Espero que vocês gostem bastante. Isso aí. Não é isso? Isso. Então vamos começar? Já sem mais delongas. Bora. Primeiro, para começar, eu queria que você explicasse de uma maneira simples o que é inflamação e por que ela ocorre no corpo. Tá. Então, inflamação, ela é um evento positivo, né? Se você se corta, se queima, você quer que tenha uma inflamação para que suas células de defesa consigam chegar até o local, para poder limpar aquela sujeira que está ali, para remover o agente invasor e cicatrizar a sua pele. O problema quando a gente fala de inflamação, essa que está tão em pauta, né, em voga na medicina, é a inflamação crônica. É a inflamação que não tem resolução. Então, o exemplo que eu sempre dou é do prego. Se você pisa em um prego, esse prego vai doer muito, mas você vai sangrar e você vai acionar ali todo o teu sistema primeiro para as células chegarem e interromperem o sangramento, então para parar de sangrar, para coagular. Depois chegam as células de defesa que vão limpar aquele local, que é geralmente aquela aguinha, né, que a gente vê que não é o pus, né, mas é uma aguinha. E aí elas começam a trabalhar para cicatrizar aquilo ali. Agora imagina que todo dia tu tá pisando em um prego diferente. Todos os dias você gera uma sobrecarga do teu sistema imunológico, da tua defesa do corpo, para você conseguir reparar aquela invasão, reparar aquele tecido. Então o problema que a gente vê hoje, que enfrenta hoje, é dessa inflamação crônica. Boa. Quando você diz assim que a inflamação é uma coisa boa, é interessante porque inflamação é uma palavra esquisita, né? A gente, pelo menos eu, tenho esse contexto de se seu machucado está inflamado, ele não deveria estar inflamado. Mas não é, né? No conceito da medicina É porque ela é uma das etapas da cicatrização. Quando a gente estuda isso lá na graduação, né, sobre essa cicatrização da pele, a inflamação é uma das primeiras etapas. Só que o que a gente conhece popularmente como inflamação, geralmente está mais para um processo infeccioso. Então é aquela inflamação que está vermelho, está doendo e está purulento. Ou seja, tem bactéria. Na verdade é uma infecção, não uma inflamação. Isso, porque só o fato de estar vermelho, tá com aquele líquidozinho soltando, que é esse líquido geralmente ali que vem dos neutrófilos, vem dessas células de defesa, isso é um evento esperado. Se não tiver inflamação, não tem cicatrização, não tem como, porque ela é uma etapa. O problema todo é quando você tem ali uma má limpeza, má higiene, ou às vezes oriunda da própria alimentação, e aí você vê que começa a gerar um processo infeccioso, ou uma inflamação exacerbada, uma resposta que está além, né? Tá gerando ali um processo além do esperado. Não, mas é mais por causa do, por exemplo, garganta inflamada, ouvido inflamado, é normal, né? É cultural falar essa palavra, só que na verdade... mas aí a garganta inflamada, ela é patológico, né? Mas é esse processo, é porque gerou um machucado num local que não deveria. Sim. Então é isso. Legal. E aí, qual que é a diferença entre a inflamação aguda e a crônica, né? Como que elas afetam a nossa saúde de formas distintas? Então, a aguda é essa resposta temporária e benéfica para o seu corpo conseguir resolver, e a crônica é essa que ela fica presa num looping da não resolução. Então o seu corpo gera o estímulo, só que aí tem um novo invasor e ele não consegue resolver. E aí a gente fez um episódio, se você não assistiu, dos 3 Cavaleiros do Apocalipse, que a gente fala sobre estresse oxidativo, inflamação e glicação, que eu falo que a base das doenças crônicas, de mais de 200 doenças crônicas, é o estresse oxidativo. E estresse oxidativo e inflamação são irmãos, eles estão ali sempre de mão dadas. Então a inflamação, porque um alimenta o outro, né? Quando você tem inflamação, você gera radical livre que gera essa oxidação exagerada e um aumenta o outro.
Então, quando você está falando dessa inflamação crônica, ela está relacionada a diversos problemas de saúde, como a pressão alta, como o diabetes, como as cardiopatias, como as artroses, tudo que tem it na medicina, terminou em it, é inflamação. Então, artrite, gastrite, me ajuda aí. Bronquite, foliculítica da pele, tudo que tem it é inflamação, só que a inflamação, geralmente, que você está vendo, né, ou mais externa ou localizada, só que tem uma raiz, e é uma raiz inflamatória em outro contexto, que é sempre como se fosse uma área de drenagem, né? Se tá vazando para uma garganta, tá vazando para um pulmão, tá vazando para a pele. Mas aonde que começou esse vazamento? Então é mais ou menos isso que a gente tem que entender. Boa. E quais são os principais sinais e sintomas de alguém que está sofrendo de uma inflamação crônica? Eu até trouxe, porque eles são tantos. A lista é longa, né? A lista é longa. E é comum, vamos colocar assim, quando a gente fala das pessoas, elas não associarem isso com a inflamação, porque elas já banalizaram e normalizaram, e às vezes até romantizaram esses sintomas, que elas acham que eles são... eu sou assim, quer ver? Faz parte da vida, né? Eu acordo de madrugada, sempre pra fazer xixi. Essa tosse aí é inflamação? É porque eu tô né, me recuperando, não. Ainda tô aí num processo inflamatório de gripe, né? De resfriado. Só pra ter certeza. Então, na verdade, o meu aqui é mais infeccioso, né? Então... Eu tô tentando não tossir, mas tá difícil controlar. Então, você acordar no meio da noite pra você fazer xixi é uma alteração do teu cortisol, por exemplo. Isso é um sinal, geralmente, que tá relacionado à sobrecarga do fígado. Tem um efeito inflamatório, tem uma raiz inflamatória. A mesma coisa a TPM exacerbada. Então, TPM, entenda isso, TPM deveria ser entendido como tempo para mim. É a mulher quando ela tá assim mais retraída, menos sociável, mais na dela. Isso é normal, isso é esperado pela queda de 2 hormônios chamados estrogênio e progesterona. Agora, TPM do ponto de vista da agressividade, de muita cólica, de nenhuma energia para poder, né, mau humor, para fazer energia para fazer atividade física, para trabalhar, isso não é normal, gente. Só que foi naturalizado. Então, sintomas que a gente encontra que são comuns do processo inflamatório é sobrepeso, obesidade, porque a própria gordura, ela libera cascata de inflamação. Então, ela vai liberar ali, chama de citocinas inflamatórias, que vai gerar todo esse processo inflamatório cronicamente. Então, a gordura fica liberando essas citocinas que vão gerar um processo inflamatório. Mas o cansaço excessivo, então você passou 10 horas, 12 horas dormindo, não vou 10 horas e 12 para criança, né? Vou botar 8, 6 horas, 8 dormindo. Cara, como que você acorda cansado? Tá errado. E aí naturaliza isso, você acha normal você acordar cansado depois de você ter dormido 8 horas? Isso não tá certo. Isso é um sinal inflamatório. A ansiedade, o estresse excessivo, azia, queimação, refluxo, distensão abdominal, prisão de ventre ou diarreia, memória ruim, falta de concentração, vício em doces, acne, melasma, rosácea, dermatite, calcanhar rachado, excesso de celulite, baixa libido, mau cheiro, tudo isso são sinais de inflamação. Cada um vai estar relacionado a um órgão que a gente chama de órgão de choque, que é esse transbordamento. Eu tenho uma raiz, que é o meu intestino e o meu fígado, e isso transborda, né, para os meus órgãos. Quando você fala desses sintomas, né, eu acho que o grande raciocínio, que é um raciocínio que você, que está aí do outro lado, tem que fazer, é pensar assim, tá, o que hoje tira o meu conforto, tá, que eu não dou atenção porque eu já estou acostumado há tanto tempo de ter isso, que assim, muitas vezes a pessoa tem aquela fala, olha só, você tinha aquela fala, que eu lembro que assim, você sempre teve dor de cabeça. Sempre. Desde quando eu conheço a Amanda, a gente está junto há 14 anos. E desde sempre que eu conheço, e desde quando eu conheço, ela fala, cara, eu tenho isso desde que eu era criança. E ela falou que você já chegou a fazer tomografia da cabeça, já foi em vários médicos. Ela tinha, entre aspas, tentado de tudo. E aí, quando ela começa o Viva ao Máximo, né? Quando ela começa os hábitos saudáveis, né, cortar alimentos inflamatórios, a gente vai falar disso também no episódio, a dor de cabeça dela some. Uma coisa que ela tinha
2, 3 vezes por mês ou mais, dependendo do mês, simplesmente para de acontecer. Você não tem há quanto tempo? Nossa, há muito tempo. Nem sei. Mais de ano? Mais de anos, acho que uma coisa que ela tinha recorrente todos os meses, que piorava quando ela menstruava, que tinha tudo isso, parou. E aí, o que é isso? Isso mostra que às vezes a gente tá com algum sintoma que é tanto nosso que a gente já até procurou médico. No caso da Amanda, ela procurou, foi atrás e tudo mais, e você acaba entendendo que você é assim. E quando a gente vem e faz, né, retirada de alimentos, alteração, né, isso passa. Então, se você pegou algum desses elementos aqui que a Amanda falou, dessa lista, e falou assim, cara, eu tenho isso, não trate isso como normal. Isso. Não trate isso como vai ser assim, porque a Amanda descobriu que a dor dela de cabeça tinha origem inflamatória com 30 e poucos anos. Se ela viver mais 50 anos, 60 anos, são 60 anos sem dor de cabeça. Sim. Ah, mas eu já tenho... Qual a idade da aluna mais velha lá do Vival Máximo? 87 anos, e mesmo assim ela está buscando saúde, buscando melhorar. Então, nunca é tarde para você tentar acabar com algum desconforto que está aí na sua vida. E sabe o que eu achei legal que você falou? Que você falou assim, até tomografia eu fui fazer, ela tinha feito de tudo. Eu não tinha feito de tudo, eu tinha feito de tudo do ponto de vista da medicina convencional que olha para a doença, né? Que tenta resolver com exames e com remédio. E aí que a gente vê essa grande falha hoje da medicina, que está mudando, graças a Deus, mas que ainda é um processo, a gente sabe que toda mudança demora muito tempo, que é achar que o fazer de tudo vou vasculhar com todos os exames e vou medicar para silenciar o que o teu corpo está querendo te dizer. Porque um sintoma, ele é uma forma do teu corpo conversar com você para te acender. Sabe o painel do carro? Se você tem uma luzinha no seu carro que acende no painel, eu acho muito improvável que você ignore aquela luzinha. Tu vai levar. Ignora sim. Você ignora? Ignora, eu não. Mas muita gente ignora. Tá, mas assim, geralmente as pessoas vão levar no mecânico pra investigar, porque elas ficam preocupadas. Que luz é essa que acendeu? Né? E se o carro, tiver um superaquecimento, enfim, eu não sei porque eu não entendo de carro, mas geralmente as pessoas levam o carro pra essa investigação. Aí o teu corpo acende luzinhas no painel e você vai lá e apaga a luzinha. É isso que tu faz, cara. Que sentido é esse? Ao invés de você investigar a luzinha, tu vai e apaga. E eu falo você, mas eu fiz a mesma coisa, porque quando eu tava lá tentando investigar, fazendo tomografia, né, ressonância para descobrir a causa da minha dor de cabeça, sem antes ter feito o básico, que era mudar a minha alimentação, o meu sono, o meu estilo de vida, beber água, porque eu não bebi água direito, né? Então, né, já começa daí. É uma grande inversão. É você realmente olhar para a doença e não para a saúde. Então eu espero que esse é o nosso movimento do Viva ao Máximo, é realmente atrair pessoas que queiram ouvir falar disso. Eu espero que você já não faça parte dessa estatística. Mas se você reconheceu essa luzinha do teu painel aceso, e eu tô te avisando, isso é sinal de inflamação, você já sabe que para você resolver, que a gente vai dizer que é o final, mas tu vai cuidar do teu estilo de vida. É o seu estilo de vida que vai fazer resolver isso daí. Dificilmente vai ser remédio. Muito bom, muito bom. E aí, o objetivo, né, do podcast Viva ao Máximo é trazer essa consciência. E para trazer essa consciência, a gente também tem que falar de coisa chata, que é doença, e tá tudo bem. Então, me diz aí por que essa inflamação crônica ela é considerada tão prejudicial para a saúde no longo prazo e quais as doenças que ela pode desencadear? Então, o problema dela é que, como eu falei, ela é a mãe das doenças. A inflamação e o estresse oxidativo e a glicação, né, os três cavaleiros, eles são as mães das doenças. Então, é a mãe do diabetes, é a mãe da pressão alta, que é a hipertensão, é a mãe do Alzheimer, do Parkinson, do hipotiroidismo, do hipertiroidismo. Então, todas as doenças, elas estão linkadas de alguma forma com isso. Quando você entende isso, você vai tratar a raiz. Então, hoje você vê que a medicina está tão perdida, né, que você pegar uma pessoa com pressão alta e o tratamento dela ser medicamentoso exclusivamente é um grande absurdo. E eu falando isso, você vai falar assim, não, mas não é possível. Gente, mas é assim que é feito em 80% dos casos. Dificilmente você vai ver um tratamento que a pessoa vai falar, olha só, o tratamento é você fazer atividade física, se alimentar direito, esse é o tratamento, mas o remédio, ele é suporte para te tirar de um risco iminente de morte.
Então o remédio ele vai entrar como igual quando você quebra o pé e você precisa colocar gesso e depois você vai andar de muleta. O remédio é isso. Mas ele não é o tratamento, não é a muleta. Você vai agora andar pra sempre com muleta? Não, a muleta ela é temporária. E as pessoas não entendem isso. E aí, eu falo temporário, dá até medo, né? Que senão a pessoa tá ouvindo vai largar o remédio. Não é isso. É até importante falar isso. Tudo que você vai ouvir aqui, você nunca vai ouvir a gente... Então, por que eu tô falando isso? Porque se você interpretar errado, aí é uma interpretação sua. Mas a gente nunca vai recomendar não ir ao médico, retirada de remédio, substituição de remédio, nada disso. Porque isso é importante. Sim. O que a gente está tentando trazer aqui é sobre o estilo de vida. Que isso daí ele não é, como eu falei, ele não é resolução. Ou seja, quantas pessoas você conhece? Eu conheço várias, inclusive pacientes que chegam a mim que são diabéticos, tomam remédio para diabetes e estão sempre com o diabetes descompensado. Porque é isso que eu tô querendo dizer. Tomar o remédio para o diabetes não vai tratar o teu diabetes, porque o que vai tratar o teu diabetes é a tua alimentação, o teu estilo de vida, você fazer exercício físico, você cuidar do teu sono, você cuidar do teu estresse. É isso que vai tratar o teu diabetes. Só que o teu remédio ajuda você, porque você já quebrou uma parte do teu corpo. Então tem uma parte do teu corpo que não tá mais funcionando bem, que tá hipofuncional. E aí com isso você precisa que o remédio entre para poder cumprir esse papel do teu corpo. Só que se você não fizer a tua parte, que é a mais importante, o que acontece com diabéticos que tomam remédio e só fazem isso? Eles têm perda de visão, eles têm perda de um membro, eles têm problema cardíaco, aí além do diabetes eles têm pressão alta, então eles vão agregando um combo de doença que a gente chama de comorbidades, outras comorbidades além daquela, porque não entendeu qual era o tratamento. O tratamento, né, era outro. É legal que aqui a gente tá falando de diabetes, eu peguei aqui no grupo da turma, né, de setembro do Viva ao Máximo, que aí foi até hoje. Uma das alunas colocou que o marido é diabético e ele começou a fazer um dos desafios propostos lá dentro do programa Viva ao Máximo. E só na primeira semana, ou seja, só de começar a se alimentar melhor, mudar o estilo de vida, se hidratar, exercício, né, que são as propostas do programa, a glicose dele baixou. Ou seja, saiu de 189 para 153, que ainda não é o ideal, mas mostra... que está entrando em equilíbrio. Que está entrando em equilíbrio. Algo que o remédio, muitas vezes, sozinho, não vai conseguir. Sim. Então, aqui é para ele parar de tomar o remédio? Não. Não. Mas é para ele ter o quê? O que ela fala aqui. A aluna fala que é muito estimulante. Porque é isso, é você ver essa melhora. Ele vai ter ali uma qualidade de vida muito melhor, porque ele está alterando o seu estilo de vida, né? Exatamente. Ele está ajudando o seu corpo a combater uma doença que ele já tem e que faz parte da vida, ele adquiriu, mas que muitas vezes a gente pode até não adquirir, né? Isso. E quando você fala de inflamação, como eu falo sempre, né, que a raiz, ela é o intestino, você tem um processo de inflamação, um processo lá da permeabilidade intestinal, que a gente vai falar daqui a pouco, o que você tem é uma síndrome de má absorção. Então, o seu intestino, ele começa a absorver poucos nutrientes que vêm da tua alimentação. Isso quando vem, né, porque a gente sabe que numa alimentação onde você consome muito alimento industrializado, ela é super pobre em nutrientes, em vitaminas, em minerais. Então, você começa a absorver menos, porque o intestino inflamado, ele absorve menos. Aí, olha a consequência, né, a relação com a tireoide. Aí você tem pouca absorção de vitamina D, pouca absorção de magnésio, pouca absorção de iodo, pouca absorção de selênio, de zinco. Quem que passa a desregular? Sua tireoide. E aí ela precisa desses minerais, dessas vitaminas, para poder produzir os hormônios tireoidianos, super importantes para você. Aí você começa a ficar obesa, então é uma cascata, porque ela tem uma influência direta no teu metabolismo, mas você começa a ter aumento do peso. E aí com esse aumento do peso, você também começa a ter disfunções de saúde mental. Então você tá ansiosa, você tá deprimida, você tá estressada, teu humor tá oscilando, porque a sua tireoide tá alterada. Isso começou no teu intestino, num processo inflamatório. Então é tudo conectado. O problema todo é a gente, que é essa medicina aí fez, né, essa medicina recente, recente não, né, mas assim, a medicina que a gente conhece foi querer desmembrar tudo, foi querer achar que o profissional que cuida do coração, o coração ele é um órgão isolado do resto, e aí o intestino, que é a nossa raiz principal, ele ficou esquecido, né, ele ficou lá como um órgão assim, que graças a Deus agora ele tá entrando, né, estão dando o verdadeiro valor e importância que ele precisa. Então a gente tem esses profissionais que cuidam de forma isolada, só que no fundo estava errado.
É entender que tá tudo conectado. Então, por mais que a pessoa ali se debruçou mais para entender determinado órgão, não pode desconectar e esquecer que aquilo ali faz parte de um todo, que você é um todo. Então, a gente precisa ter esse olhar para poder resolver esses processos inflamatórios, para poder reabilitar a sua saúde, para poder prevenir doença. E essa parte aí do tratar o todo que é o mais interessante, né? Que é uma coisa... Você que fez aí a medicina tradicional chinesa, já há muitos mil anos... 5.000 anos atrás, a medicina chinesa já fazia essa integração, já falava da conexão do intestino com todo o resto. Então, assim, e não só a medicina chinesa, a Ayurveda. Só que como são medicinas orientais, a gente que mora no Ocidente sabe que tem uma dificuldade até mesmo pela língua e também pelo tempo, né? 5.000 anos, quanta coisa que se perdeu. Mas é uma pena, porque era pra muita coisa ter evoluído de lá pra cá e houve um fragmento, né? Se fragmentou para a gente ficar apoiado numa medicina tecnicista, presa nos aparelhos tecnológicos, presa somente ali no exame e que esquece de olhar para o básico, né? E que continua se perdendo, né? Porque agora tem muita essa supervalorização e cultuação do artigo científico, que é super importante, mas esquece de olhar para a resposta individual. Então eu tenho um artigo científico que me mostra as evidências e faz os estudos coletivos, mas isso não deve me tirar dessa coisa do como que teu corpo responde, porque o corpo do Natan, ele é único. Então o que eu vou fazer com você, o que eu vou observar dos seus exames, dos seus sintomas, do seu estilo de vida, a resposta ela é única. Então é tentar associar as coisas e não, né, agora eu só vou para o artigo científico, então eu ignoro o que o paciente está me apresentando ali, no contato 1 a 1 com ele. É o que tu fala que o corpo fala, né? Ele grita, né? Ele nem fala, ele grita, né? Muito bem. E aí, na sua opinião, quais são os principais fatores do estilo de vida moderno que contribuem para o aumento da inflamação crônica? Eu não sei quem que é mais importante, se é a alimentação ou o sono, mas eu vou te falar que os dois ali, ó, eles estão, né, páreo duro, porque se você não cuida do seu sono, se você dorme mal, você vai inflamar. Então entenda isso, a gente fala muito de intestino e a alimentação é muito importante, mas o sono, eu acho que ele é mais importante, porque se você dorme mal, tem estudos que já mostram, né, que tira 10 anos de vida se você é trabalhador noturno. Então, para cada hora de sono que você perde, tem uma relação equivalente ali com os anos de vida que você perde. Então o sono, ele tá ali acho que talvez no top 1. E o segundo seria a alimentação, mas também tem a água, a hidratação, não sei, gente, é tudo junto, tá? Mas o principal é sono, a alimentação, então, ou seja, a alimentação industrializada, ela prejudicou muito a nossa saúde, porque a gente passou a abrir mais pacotinhos e descascar menos. Então esse é um ponto crucial quando a gente está falando de inflamação. É você priorizar os alimentos saborizados, cheios de aditivos químicos, cheio de corante, de conservante, que o seu corpo enxerga como xenobiótico, como uma coisa que é estrangeira e não sabe o que fazer com aquilo. Então aquilo ali gera um processo inflamatório, porque é uma coisa que vai causar ali uma lesão, né, pro teu corpo. Lembra que o seu corpo ele vai vir acionar a polícia para tentar remover o agente agressor? Então é isso, pesticida. A gente nunca comeu tanto pesticida como agora. O Brasil é um dos maiores produtores e consumidores de agrotóxicos. E que vem aí nos alimentos in natura, né? Nas frutas e legumes. Então a alimentação industrializada, ela é muito forte. E não se hidratar. E aí, se você é sedentário, aí você tem um combo perfeito, né? Então, esses são, pra mim, os fatores principais: sono, hidratação, alimentação e exercício físico. Que se você não faz, se você não cuida deles, você vai automaticamente se inflamar. Porque a inflamação, entenda isso, a gente não vive desinflamado. Não tem como. Não tem como um corpo ele ser desinflamado 100%. Porque no ar que você respira tem poluição e essa poluição te inflama. O que você aprende é a viver desinflamando. Ou seja, eu já sei que tem um monte de coisa que eu não consigo controlar. Como eu não sei quanto de agrotóxico tá no limão que a gente acabou de comprar hoje.
E eu não vou deixar de consumir limão por causa disso. Se eu puder dar preferência para um orgânico, maravilha, melhor ainda. Mas para muitas pessoas isso é inacessível. Não só pelo preço, mas também para conseguir comprar. Localizar, né? Então, assim, tem coisas que eu não consigo dar conta. Agora, a partir disso, eu preciso fazer o outro ponto para tentar equilibrar essa balança. Então, é entender que você vai viver desinflamando, né, fazendo com que a balança da desinflamação ela pese mais do que a da inflamação. É como, ver se o meu raciocínio tá certo, é como se você ajudasse com as suas escolhas o seu corpo a desinflamar, porque ele foi criado também para desinflamar. Sim. Né, para ele conseguir aproveitar o melhor do que você ingere e tal. Só que aí, como a gente tá dando uma matéria-prima, é aquela história do... se você tivesse uma Ferrari, você não ia colocar qualquer tipo de gasolina adulterada, porque é uma Ferrari. E aí no seu carro normal, às vezes você coloca porque você não dá tanto valor. É o que a gente faz com o nosso corpo, né? É isso. A gente está colocando ali um alimento que não é o ideal e querendo que se vire ali para resolver, botei aqui uma porcaria pra dentro, agora se vira aí de transformar isso em saúde. Exatamente. Tanto que, assim, o órgão que faz essa detoxificação é o fígado. O fígado é responsável por fazer o seu detox, né? E eu vejo muitos profissionais, inclusive, falando isso. Não tem como você detoxificar o fígado, porque o fígado já faz o próprio detox. De fato, mas você tem como dar suporte pro fígado. O que você faz quando as pessoas falam do vamos detoxificar o fígado, ou seja, vamos dar os nutrientes que ele precisa. Ajudar, né? E vamos tirar os contaminantes desnecessários, porque, o cara tá trabalhando pra caramba. Eu brinco que ele é a Cinderela. Quem aqui lembra, né, da Cinderela lá, limpando a casa, tendo o maior trabalho, e a madrasta vindo e jogando um monte de coisa. Então é isso, o fígado é a Cinderela. Ele tá trabalhando de forma incansável, todos os dias, toda hora. Só que, você tá sendo a madrasta má, que toda hora vai lá e joga um negócio e sacaneia a Cinderela. Então, assim, é você parar de ser a madrasta má e você ajudar a Cinderela. Então, cuide do seu fígado, né, cuide do seu intestino, que eles vão responder super bem e transbordar para todo o teu corpo, para manter eles em homeostase, em equilíbrio. Então, beleza. Então, o que você falou foi que sono, hidratação, alimentação e exercício, né? Fazer exercício físico. Mas falando da alimentação, como que ela influencia esses níveis de inflamação do corpo? Existem alimentos que provocam a inflamação? Existem. Assim, tem uma regra que ela fala o seguinte: se você não digere bem, gera inflamação. Qualquer alimento que você não tenha capacidade de digerir bem e você consuma ele de forma constante, porque uma coisa é um consumo esporádico, seu corpo sabe lidar com isso. Agora, se você consome de forma frequente, isso vai gerar uma sobrecarga e aí isso pode levar a um processo inflamatório. Por isso que cada corpo é único. Então, a gente sempre, no Viva Máxima, eu ensino as meninas justamente a fazer esse diário alimentar, fazer esse mapa, porque tem alimentos que a gente vai tolerar menos. Mas um corpo inflamado já tolera menos certos alimentos. Então, quando você tem muitas alergias alimentares, dificuldades, isso também é uma característica de um corpo que ele já está sobrecarregado, então ele não dá conta, né? Mas a gente tem alguns alimentos, assim, entenda que industrializados de modo geral, que vão ter corantes, conservantes, emulsificantes, que são aqueles nomes químicos que a gente mal consegue entender quando a gente lê um rótulo, eles já são potencialmente inflamatórios, porque eles são xenobióticos, eles são estrangeiros ao seu corpo, eles são compostos químicos produzidos pela indústria que o seu corpo tem dificuldade de lidar com aquilo ali. Então, industrializados, muito, né, esse ultraprocessados, melhor do que industrializados, porque industrializados, né, fica muito vago. Ultraprocessados, eles são potencialmente inflamatórios. Ok. Aí você tem alguns alimentos específicos que eles são chamados de potencialmente inflamatórios. Por exemplo, o leite de vaca. O leite de vaca, ele tem uma proteína, todo mundo fala da lactose, né? Só que a lactose, ela é o açúcar do leite. Que falando de Brasil, 70% dos brasileiros são naturalmente intolerantes à lactose, ou seja, não conseguem digerir esse carboidrato. Só que mais agressivo do que essa lactose é a proteína, que é a caseína, que é uma proteína muito grande, que o nosso corpo tem dificuldade de quebrar, porque tudo que chega lá grande ele tem que quebrar, e quanto mais ele quebra, melhor acontece a digestão. Quando ele tem dificuldade de quebrar, isso daí gera uma sobrecarga e pode ocasionar uma inflamação. Então a caseína, ela é uma proteína bem digesta para muitas pessoas. Vão ter organismos que vão conseguir lidar com ela? Vão.
Mas ainda assim eu volto naquela máxima, se a pessoa consome muito, vai gerar sobrecarga, tá? Então gera um processo inflamatório. E a mesma coisa o glúten. Porque o glúten também é uma proteína de muito difícil digestão, ela é muito grande, e que ele ainda quando chega no nosso intestino, ele libera uma outra proteína, ele estimula uma proteína chamada zonulina, que faz com que a gente tenha permeabilidade intestinal. Então, o seu intestino, as células intestinais são chamadas de enterócitos. Elas ficam todas grudadinhas para que só consiga passar para cá vitaminas, esses aminoácidos, ou seja, proteínas que chegaram inteiras e foram quebradas em peptídeos e depois em aminoácidos. E logo aqui fica o seu sistema imune e aqui a sua corrente sanguínea, tá? Então é como se fosse uma porteira. O glúten, ele chega lá muito grande, seu corpo consegue quebrar em 2 peptídeos, os aminoácidos dele são muito grandes, ele tem essa dificuldade e ele estimula uma proteína que faz isso daqui, ó. Tipo, abre aí pra eu passar, que eu não tô conseguindo. E aí, falando do trigo, né, que tem lá a gliadina, que é muito tóxica pra gente, ela passa pro sistema imune, ativa o sistema imune, aí gera essa exacerbação, que é essa inflamação recorrente, aí faz também doenças autoimunes, tem essa relação, vai pro sangue, entrou no sangue, pode ir pra qualquer lugar, aí vai pro cérebro, aí no cérebro você também tem células assim grudadinhas que faz permeabilidade cerebral, por isso que você tem neuroinflamação. Então o glúten, ele é essa proteína que muitos profissionais ainda falam assim, só quem é celíaco é que não deveria consumir. Isso não é verdade, porque nós já temos inclusive comprovações científicas sobre a sensibilidade ao glúten não celíaca. E você tem a pessoa comum, que a pessoa comum é essa aqui, ó, ela vai chegar lá, não vai conseguir quebrar, e aí com isso vai gerar sobrecarga, vai fazer permeabilidade e gera um processo inflamatório, porque tu consome todo dia. Porque você poderia lidar bem com ela seria excretada no cocô. Se você consumisse o quê? Esporadicamente. Mas aí todo dia seu café da manhã é pãozinho, aí o lanche da tarde pãozinho, e depois no almoço macarrão. Aí toda hora você tá aí na pizza, no hambúrguer, no pão de hambúrguer, então toda hora tem o glúten entrando, gera sobrecarga. Então você tem esses alimentos que são inflamatórios e o açúcar, não falei dele, né? É isso que eu ia falar, o açúcar. A gente já fez até um podcast só sobre o açúcar, né, pra entender aí todos os efeitos dele no organismo, mas o açúcar de todos ele é o pior. Ele é o mais inflamatório de todos. Aí você tem o glúten por fazer permeabilidade intestinal e você tem a caseína ali para muitas pessoas. Então, assim, se fosse recomendar aí os que mais inflamam, e aí de novo, né, a Amanda falou sobre cada corpo é um corpo. Isso. Então, e também tem aquela muito do, comigo não é assim, só que você nem sabe que está inflamado. Então, lembra que é um combo, você tem que estar olhando, porque eu era uma pessoa que tomava leite de vaca de manhã e de tarde, né? No café da manhã eu tomava lá um copo de Nescau e de tarde também. Comia pão, né? E pra mim foi muito nítido que assim, eu sempre falei, tá tudo bem, só que eu tinha muita espinha no rosto. Já contei essa história em outros episódios, mas eu tinha muita espinha e já tinha feito todos os tratamentos e nada dava certo quanto a isso. E o meu caso foi nítido que o leite era mais prejudicial do que o glúten. Sim. Porque foi tirar o leite que, resolveu. Resolveu. E o glúten eu não... Por mais que eu também entenda que ele causa tudo que ele causa, ele não era tão agressivo no meu corpo quanto o leite. O glúten a gente consegue observar quando a pessoa tem muita dor crônica. Então aquela pessoa que ela tem uma dor articular, lombar, joelho, enxaqueca, quando ela tem sintomas de estufamento e gases, ou seja, gastrointestinal, então aquela pessoa que ela faz constipação, que ela tá sempre estufada, com má digestão, e quando você pega um exame, que às vezes é aquela pessoa que ela não tem nada, ela não tem essa manifestação. Talvez ela não tenha percebido, né? Porque você tem essa manifestação que chama da sensibilidade não celíaca, ou seja, você é sensível. E aí eu consigo ver porque você tem sintoma. Só que você tem a pessoa que ela não tem sintoma. Mas aí você vai lá dosar, eu sempre peço nos meus atendimentos, quando eu rastreio, os anticorpos. E aí você vê que não tem anticorpos suficientes para poder fechar uma doença celíaca, mas tem anticorpo. Aí você fala, mas por que seu corpo está produzindo anticorpo contra o glúten? Contra, né, a gliadina, enfim, quanto o antiendomísio. Por que ele está produzindo? Seu corpo está respondendo contra. Ele está identificando isso daí como uma toxina. Ele não está sabendo lidar. E aí o problema é nessa sobrecarga. E aí você explica para a pessoa, você faz uma retirada. Depois que ela faz uma limpeza, né, que a gente chama de detox,
por um tempo, ele entra de forma esporádica, pontual, conforme dose tolerada, e você vai observando. Então, vale uma investida, sempre vale. E é o que eu falo, quem tá no campo, atuando o tempo todo, tanto no programa quanto no consultório, a gente vê isso o tempo todo. E é por isso que eu falo, às vezes você vê um profissional que está só muito preso lá no artigo científico, só que ele não está no campo. É igual, sei lá, o técnico que não tá jogando, né? Não tá participando, não tá ali atuando, o cara só sabe da teoria do futebol. Não, aconteceu com a minha mãe agora, né? Ela foi na nutricionista e aí a Amanda já tinha orientado ela a falar que não queria uma dieta com glúten. E a nutricionista pergunta, mas você é celíaca? E minha mãe falou, não sou. Então não tem problema não, pode comer. Pois é. Tirar glúten é só para quem é celíaco, né? É um pouco disso daí que você acabou de ilustrar, né? Aí na verdade feriu até um pouco da preferência do paciente, né? Porque no caso ela já queria fazer uma dieta sem o glúten e aí ela recebeu uma dieta com glúten só porque ela não era celíaca. Então, né, envolve até uma coisa mais complexa. Mas vamos lá. E aí, beleza, a gente agora descobriu os alimentos que causam inflamação. Mas tem aqueles alimentos que combatem a inflamação, ou seja, aqueles que promovem a saúde de forma geral? Tem. Comida de verdade. Se você se alimenta com comida de verdade, ou seja, com fruta, com legume, com arroz e feijão, se você se alimenta disso 90% do tempo, isso é uma alimentação anti-inflamatória. Você vai ter ali alguns superalimentos que ajudam, né, na reparação tecidual. Então você tem a cúrcuma, que ela é um fitoterápico, que ela é super anti-inflamatória. Você tem a glutamina, que é um aminoácido que a gente já produz no nosso corpo, não é um aminoácido que você precisa só dessa reposição, só que quando você repõe, você ajuda ela a reparar a sua mucosa intestinal. Então você tem alguns fitoterápicos, algumas coisas, né, de origem alimentar que vão te ajudar. Por exemplo, frutas, as berries, né, as frutas roxas e vermelhas, que são super antioxidantes, então também tem esse efeito anti-inflamatório. Mas assim, a regra é bem básica. Só de você se alimentar de comida de verdade, isso já é uma alimentação anti-inflamatória. Se você evitar os lácteos na maior parte do tempo, o glúten na maior parte do tempo, e você reduzir consideravelmente o açúcar, isso é uma alimentação anti-inflamatória. Então é o básico bem feito. Então basicamente é retirar os alimentos inflamatórios ou reduzir ao máximo que conseguir e adicionar, né, os alimentos naturais, aquela frase que a gente gosta bastante que é descascar mais e desembrulhar menos. Isso aí. Boa. Beber bastante água também, né? Boa. E em relação ao intestino, ficou claro que ele é o grande responsável aí, né? E principalmente nessa questão da regulação e tudo mais. Mas aí também tem uma palavrinha que ficou... Tá bem alta, né? Que é a tal da microbiota. Conta um pouquinho aí, como que essa microbiota desequilibrada agrava a inflamação? Então, microbiota são os seus micro-organismos que vivem no seu intestino, né? No seu intestino grosso, maior parte tá lá. Você tem a mesma quantidade da microbiota, ou seja, dessas bactérias que estão no seu intestino, é a mesma quantidade de células que você tem no seu corpo. Nossa. Então, é pra você ver que você é um amontoado de bactéria, nada mais. A gente é um hotel. A gente é um hotel, isso aí, é um Airbnb. Então, você tem elas no seu intestino grosso, você tem no intestino delgado em menor quantidade, mas elas estão lá. Isso é a sua microbiota, que alguns conhecem como flora, né? Flora intestinal. O que é a disbiose? A disbiose é quando você altera essa composição desses integrantes que moram lá. Então eu sei que eu tenho uma superpopulação de gente do bem que me ajuda ali uma comunidade feliz. Uma comunidade feliz que me ajuda a digerir as proteínas que eu não consigo, que me ajudam ali a digerir fibra, que, enfim, elas me ajudam. Me ajuda no meu sistema imunológico, combatem parasitas que entram. Só que eu tenho umas que não são tão legais, que assim, elas estão lá, mas elas precisam estar numa quantidade pequena. E aí, a disbiose é quando você, por exemplo, toma muito antibiótico. Você tem uma pessoa que está sempre doente e todo o seu tratamento envolve antibiótico. E antibiótico, ele faz o quê? Mata bactéria. Ele quer saber exatamente qual?
Não, ele sai matando. Então ele mata as bactérias patogênicas, só que ele também mata um monte de bactéria boa. E aí isso favorece o crescimento das bactérias ruins. E não só antibiótico, ele é um exemplo, mas anti-inflamatório, alimentação ruim, não dormir direito. Então tudo esse que envolve seu estilo de vida altera essa composição dessa microbiota. E aí quando você tem mais bactérias ruins, você tem a disbiose. Quer ver um exemplo bem clássico? Quando você tem gases com cheiro podre. Você consome uma proteína, pode ser de ovo, de carne vermelha, que a gente vê bastante, e aí você começa com aqueles gases com cheiro de, né, de morte, que inclusive é por conta de duas substâncias que as bactérias liberam, chamada putrescina e cadaverina. Olha o nome, cadáver, né? Por isso que é cheiro de morte. E isso tem essa relação com essa disbiose. São proteobactérias que fazem isso, ou seja, bactérias que digerem essas proteínas e que você tem ela no seu intestino grosso, só que numa menor quantidade. E aí quando você tá direto, qualquer coisinha que você consome, açúcar, mas principalmente essas proteínas animais, mas o açúcar favorece essa disbiose. E aí você vê esse cheiro, aí você já sabe, isso é disbiose, porque essas bactérias elas estão em maior quantidade que não deveria estar. Isso é um sinal, né? É um sinal. É o corpo falando. É uma alteração e isso vai levar ali a um processo inflamatório. Então é interessante a gente saber disso pra gente cuidar, porque o que a gente quer é favorecer, fortalecer essa microbiota boa. Você já comentou aqui sobre o estresse e a falta de sono, né? Como que isso contribui para a inflamação. Conta para o pessoal quais práticas que eles podem fazer, que pode começar hoje mesmo, para ajudar a reduzir esses fatores e naturalmente diminuir a inflamação. Quando a gente está falando de falta de sono, assim, na verdade não é falta de sono, de dormir mal, a gente acaba tendo uma maior liberação do cortisol. Então, quando você dorme pouco, principalmente quando você tem ciclo circadiano invertido, que se você não sabe o que é, volta lá uns podcasts para você aprender mais sobre essa questão do seu relógio biológico. Então, quando você tem esse disparo desse cortisol em excesso ou em horário errado, o cortisol é o seu hormônio do estresse. Ele tem uma relação muito próxima com a insulina. E a gente sempre fala que resistência à insulina é a mãe da inflamação, porque se você está fazendo glicação, vai gerar um processo inflamatório. Então, quando você... Lembra que o cortisol é esse hormônio do estresse, luta ou fuga. Quando você está em luta ou fuga, pensando aí na nossa ancestralidade, né? Leão, corre do leão ou luta com o leão. O que o seu corpo automaticamente faz? Ele recruta mais açúcar. Então ele pega o açúcar do fígado, né, para você poder ter mais açúcar disponível para ir para o músculo, enfim, para você ir para esse embate. E aí quando você tem muito açúcar circulando, você precisa mais de insulina. E isso vai, no longo prazo, tendo essa relação com uma insulina que não funciona tão bem. Então, toda vez que você tem muito cortisol, você tem uma insulina que não funciona tão bem. E as pessoas que dormem pouco, ou que dormem em horário errado, né, ou que tem esse ciclo invertido, ela tem um desbalanço desse cortisol. Então, o cortisol, ele tá ligado na maior parte do tempo e ele tá ligado em horários errados. E aí, o que você precisa fazer para poder, né, reduzir esse impacto da inflamação? Cuidar do seu sono. Cuidar do seu sono é priorizar o seu sono, fazer uma boa higiene do sono. Então, se você não viu isso do ciclo circadiano, veja, porque lá eu dou várias dicas para você como regular o seu ciclo circadiano como um todo, que vai estabilizar ali o seu cortisol, melatonina, a glicose em vários âmbitos do dia. Mas é você diminuir a exposição a telas pelo menos 1 hora antes de dormir, a você, se possível, trocar pela sua casa as luzes para luzes amarelas, porque a luz branca, ela reflete pra gente e manda uma mensagem como se fosse a luz do sol. Então ela faz com que esse cortisol, você tá com a luz branca ligada de noite, você tá produzindo cortisol de noite. É você evitar bebidas cafeinadas depois ali de 2 da tarde, então café, mas também o chá preto, né, o chimarrão, mate, Coca-Cola, tudo isso. Você cuidar do seu sono para que ele... Vai levar um tempo até ele regulando, mas é você dar prioridade para ele. Então é você cuidar dele, fazer práticas ali de leitura ou de meditação que vão te ajudar nessa indução do sono, para você ter um sono mais tranquilo. E isso vai já automaticamente, de você priorizar o seu sono e cuidar do seu sono, já vai reduzir o seu estresse, porque vai regular o seu cortisol. Então é cuidar do sono e do estresse. Então ver práticas que vão te ajudar a modular esse estresse.
como uma meditação, pode ser uma caminhada, pode ser uma leitura, pode ser uma música, a própria, né, a psicoterapia, para ajudar em muitos casos, ela é extremamente importante para você manejar esse estresse. Então é ver o que cabe ali para você deixar isso mais em equilíbrio para que não gere tantos desequilíbrios que vão te levar a um processo inflamatório. Sim, e muitas pessoas, quando a gente conta disso, vai pensar assim, mas, cara, eu não consigo dormir às 8 horas, eu não consigo porque eu tenho uma rotina. Beleza, mas tenta melhorar o pré-sono, né? Porque mesmo que você durma menos, mas que isso tenha uma maior qualidade. Tu só consegue dormir 7 horas, mas que sejam 7 horas bem dormidas. Isso. E essas 7 horas bem dormidas começam 10 horas antes de você dormir, né? É isso aí. Como que você vai tratando ali o seu dia para que você durma bem e tenha um despertar muito também não inflamatório, né? Isso que você falou, de dormir cedo, né? Então você tem 7 horas, 6 horas, vamos botar assim o caos, né? Que é quem dorme 5 horas por noite. Dê preferência para ir dormir 9 da noite, 10 da noite, dormir essas 5 horas, do que fazer de meia-noite às 5, de 1 às 6. É muito melhor você dormir cedo, mesmo que você vai dormir as mesmas 5 horas, mas para o seu corpo, para ele se equilibrar, para ele conseguir lidar com esse estresse temporário, porque o ideal é que isso seja um momento temporário da sua vida. Sim. É melhor que você durma mais cedo do que você faça isso mais tarde, tá? Então você vai ajudar o seu fígado no processo de detoxificação, a regular a sua insulina, o seu cortisol, a melatonina, todos os hormônios ali que favorecem esse maior equilíbrio do teu corpo. Boa. E em relação à prática de exercício, ela realmente reduz a inflamação? Sim, mas aí é interessante, porque assim, quando você fala de exercício físico, ela gera um processo inflamatório benéfico. Quando você está fazendo musculação, você está tendo ali lesão muscular para fazer uma hipertrofia. Isso é um processo inflamatório. Isso vai aumentar a oxidação. Então, quem corre muito promove mais estresse oxidativo do corpo. Só que no longo prazo, né, na balança toda, isso são práticas anti-inflamatórias. Mesmo que você tenha um período, né, ou uma situação ali do seu músculo recrutando mais, fazendo um processo inflamatório para ele aumentar. Então, a atividade física, ela é um dos melhores remédios anti-inflamatórios. Não existe outro, né? Remédio é atividade física. E tem alguma atividade física específica que você recomenda para inflamação? Assim, eu falo que a atividade física é aquela que você consiga executar. Então, se você hoje não consegue, não suporto musculação, mas eu gosto de fazer hidroginástica, eu gosto de correr, cara, é aquela que você consegue sustentar no longo prazo. Essa é a melhor atividade para você. Mas, quanto mais músculo você tem, mais saudável você é. Isso é o que as pesquisas já mostram pra gente em relação à prevenção de doenças como Parkinson e Alzheimer, o seu metabolismo que fica mais eficaz porque os músculos demandam muita energia. Então você tem um gasto metabólico basal, que é o que você gasta só para estar em repouso, muito maior do que uma pessoa que não tem músculo. Então fazer musculação é a atividade que eu mais recomendo. Eu falo que é a pílula amarga, porque assim, pelo menos pra mim, não é um exercício que me dá muito prazer. Eu tenho muito mais prazer jogando um beach tênis, fazendo uma ginástica olímpica, fazendo a canoa havaiana, do que estando numa sala de musculação. Mas ela é o meu remédio. Eu tenho que tomar e ponto. Então eu vou lá e faço o que tem que ser feito. É aquilo a atividade física, ela tem que estar na sua rotina, né? Tem. Você tem que buscar o que te agrada. Tem gente que agrada correr, tem gente que agrada nadar, remar, fazer musculação. Mas o importante é você ter uma atividade, porque você chamou de remédio, né? Eu acredito que além de remédio, ela é uma prevenção. Uma grande prevenção, né? Para você não precisar tomar remédio. Para você não remediar isso. Não precisar tomar remédio, muito bom. E aí, uma coisa que é comum também é as pessoas ouvirem tudo. Acho que é bem possível alguém escutar tudo que a gente falou até agora e falar, eu sou 100%, eu estou desinflamada. Mas vai ter aqueles que vão ser os céticos, os que vão estar ali, não é bem assim, eu sempre fui assim, sempre fiz isso, estou aqui. Ou aquela do, meu avô fumou, bebeu, comeu mal e viveu até os 100 anos. Beleza. Existe teste ou exame para detectar a inflamação no corpo? Como que a gente sabe se está inflamado via exame? Sim, então vamos lá. A clínica é soberana, tá? Essa frase não é minha. Sinais e sintomas, eles mandam em primeiro lugar.
Você não se sentir bem, você ter aqueles sintomas que eu falei de inflamação, isso é soberano. Mas isso é suficiente, no caso? Isso é suficiente para fechamento de diagnóstico, assim, Mas você tem sim exames que mostram, que comprovam. Só que por que eu falo que a clínica é soberana? Porque às vezes você está num quadro inicial. Quer dizer que você tem sintomas e seus exames não alteraram ainda. Ainda você não entra nesses parâmetros aqui que eu vou falar. Quando você já tem alteração de sintomas e de exames, aí é assim, né? Que você mais está esperando? Agora vinha a doença, né? Então chancelar ali com o diagnóstico da doença. Mas é importante você só não se apegar a esse exame e falar assim, meus exames estão todos ótimos dentro do que eu vou falar aqui, mas eu tenho sintomas. Cara, então você está inflamado, né? Então você precisa fazer por onde, porque tudo é uma questão de evolução. Eu acho que aqui, assim, eu sei que não estava nem combinado, mas eu acho que é bem a história do seu pai, né? Ah, sim. Porque era o que ele batia no peito, né? Meus exames estão bons. O meu pai, ele era fumante, meu pai começou a fumar criança, né? Ele de outra geração, de outra época, mas ele fumava muito e durante muito tempo ele ia fazer o check-up, né, pulmonar e falava, não, mas meu exame tá ótimo, porque o raio-x dele dava limpo. O raio, não sei como dava limpo, pela imagem no pulmão dele não tinha nada. Só que primeiro era uma outra época para medicina também. Então, assim, a investigação que era feita até mesmo dentro do poder aquisitivo que ele tinha para a época, ou seja, ele ia em hospital público, né? Ele não tinha ali um poder de investigação e de rastreio mais de ponta, não tinha. Então, demorou-se muito até que alterasse. Então, essa era a frase dele, meus exames estão ótimos. Era uma frase que justificava os maus hábitos. Isso, se alimentava mal, não fazia atividade física, ele era jogador de bola de final de semana, entendeu? Final de semana ele jogava futebol e era o suficiente. Trabalhava sentado, tomava muito café com muito açúcar e aí logo ele ficou diabético. E aí olha que interessante, né? Interessante não, assim, trágico, mas os exames ficaram normais até o dia que ele se descobriu diabético. Então, é uma Foi coisa... de não diabético para diabético em um exame. Exato. E aí, é isso que eu falo muito, que eu falo, hoje a gente vive essa realidade da análise de exames, que é o valor de referência do laboratório, ele só olha para sua doença, ele não está olhando para sua saúde, então ele não está nos valores ideais, que é o que eu vou trazer aqui, que é os valores que te tiram dessa margem do diagnóstico. E naquela época... o que se pedia era muito pobre, né? Era uma análise muito pobre, era um entendimento muito pobre de fazer essa conexão dos exames, enfim, dessa prevenção da doença. Então, infelizmente, ele sofreu aí por conta da época. Só que ainda hoje, a gente ainda vê, infelizmente, muitos profissionais ainda presos nesse discurso, ainda olhando para valores de referência. Então, eu espero que você que aqui nos assista, né, consiga entender que não, isso não está certo, né? A gente olha para os exames buscando essa prevenção, buscando não chegar no adoecimento. E esse adoecimento, ele não é de uma hora para outra. Isso não é assim que funciona no teu corpo. O seu corpo, ele é super eficiente para ir lidando com os desagravos, só que até uma hora que ele sobrecarrega e aí vem o diagnóstico. O problema é que as pessoas, elas perdem isso aqui, ó, essa parte do rastreio. Essa parte do rastreio que é perdida. E aí parece que, opa, que foi o que aconteceu com meu pai. Abriu a caixa de Pandora, um monte de coisa agora um monte de diagnóstico pronto. Só que antes o corpo dele já falava. Clinicamente... Basicamente, se a gente for tentar fazer uma analogia, eu tô a caminho de uma cidade e aí as placas estão me mostrando que eu estou chegando. Só que o exame ele só olha quando eu cheguei lá ou quando eu tô partindo, né? E aí fica o tempo todo falando, não tem nada, não tem nada. Porque se eu não cheguei lá, eu ainda não cheguei. Sendo que tá mostrando que eu tô me aproximando. Sim. Tá mostrando que eu tô chegando. E pro exame é como se eu tivesse parado ali. Um exemplo disso é a hemoglobina glicada, que a gente avalia o diabetes, né? Ela é um dos critérios para fechar o diagnóstico de diabetes. Porque ela avalia você 3 meses atrás, o quanto a sua hemoglobina se ligou à glicose. E aí, para você fechar pré-diabetes, ela tá em 5,7. Quando ela tá em 6,5, virou diabetes. Só que aí você pega uma pessoa com 5,5 e o profissional falando que ela tá normal. Falando, tudo bem. Gente... E o normal é quanto? O normal é 4,5, abaixo de 5. Então, assim, olha, você não precisa ser estudante de medicina, né, ou ter feito uma graduação para você entender que a gente tá falando de uma escala métrica. Uhum.
é progressivo. Se tá 5,5 e você não fala pra pessoa que ela precisa mudar os hábitos dela aqui agora, ela vai chegar no 5,7 assim. E aí ela vai falar, tá pré-diabética. E aí, se ela não mudar aqui, daqui a pouquinho tá 6,5 e ela fechou o diabetes. Então, assim, é progressivo. E tudo nos exames é progressivo. Então, a gente vê se movendo, entendeu? Não é pra esperar chegar lá e aí falar agora é tarde demais, entendeu? A gente precisa entender. Então, isso aqui é uma análise de matemática bem básica. Boa. Então, vamos falar do primeiro. O primeiro que a gente avalia é a proteína C reativa, que é o que a gente chama de PCR. É uma proteína que o fígado produz em resposta a um processo inflamatório. Ela pode se aumentar, por exemplo, se você tiver COVID, se você malhou muito no CrossFit. Ela pode aumentar. Só que a gente avalia sempre em contexto com outras coisas para poder entender se a gente está falando de uma inflamação aguda, ou seja, você pegou uma virose, é um quadro agudo. Você malhou muito no CrossFit, fez exame no dia seguinte e ela aumentou, é um quadro agudo. Agora, ela se permanece e você junta com outros fatores, opa, então eu estou diante de um quadro crônico, ainda mais se eu tenho sinais e sintomas. Então, qual que é o valor ideal dessa PCR? Ela tá entre 0,1 até 0,7. Isso é classificado como baixo risco. Se ela aumenta, quanto maior esse número, maior o seu risco, principalmente para doenças cardiovasculares, que é infarto, AVC. Outro é o fibrinogênio, que também é uma proteína que está envolvida na coagulação sanguínea. Então, se você tem ela muito aumentada, ela tem risco de fazer trombose. Então, a gente espera que ela esteja abaixo de 250. Se ela der maior do que 250, a gente já fica preocupado porque está tendo um processo inflamatório, tá? Ferritina, que é o seu abastecimento de ferro no corpo. Então, o seu depósito que guarda ferro no seu corpo. Se ela dá maior do que 150 e essa pessoa não está fazendo uma reposição de ferro, ou seja, porque ferro a gente sempre vê abaixo. Para a mulher, então, é muito baixo e baixo é ruim, tá? Fique claro que o ideal... Pronto, vai. Ferritina. Então, a ferritina, ela é um depósito de ferro no nosso corpo. Ela, quando dá acima de 150 e essa pessoa não está fazendo uma reposição, principalmente uma reposição venosa, porque para subir nesse valor seria se fosse uma reposição venosa, é inflamação. Então, a gente vê alterar em quadros virais, principalmente, e nessa inflamação crônica. Então, mulheres, eu vejo na prática de consultório, vem com a ferritina muito baixa, é de 30, 40, e seria aquela mulher capenga, né? Cansada, com memória ruim, sem energia, sem libido. Porque para essa ferritina estar boa, ela tem que estar ali entre 100, 120, até 150, quando você repõe. Passou de 150 e essa pessoa não repôs, seja homem ou mulher, a gente está falando de inflamação. Então, é um padrão bem clássico para ver inflamação. Bateu essas alturas aí sem repor, é inflamação. A mesma coisa a contagem de leucócitos, que são os nossos glóbulos brancos, as nossas células de defesa, que elas estão presentes muito na inflamação aguda. Então, você pegou uma virose, você está com uma gripe, você está com qualquer coisa ali que alterou o teu sistema imune, ela eleva. Mas se eu tenho dentro de um contexto e dentro desses outros parâmetros, ela também pode me indicar uma inflamação crônica. Se ela tiver maior, né? O ideal é entre 4.000 e 6.500. Passou de 6.500, aí a gente já sabe que é uma inflamação. Insulina eu avalio junto com a glicada. Então, uma glicada acima de 5,7, já estou falando de um pré-diabetes, já alterou. E eu tenho uma insulina alta, lembra que eu falei que a resistência à insulina é a mãe da inflamação? Se eu tenho uma insulina muito alta, é porque ela está resistente. Eu estou precisando de mais insulina para dar conta desse açúcar aí, porque eu precisaria de pouco para dar conta. Passou de 6, a gente já tem um alerta ali, porque o ideal é estar abaixo de 6. Começou a subir, aí você tem glicada alta, aí você tem glicemia de jejum alta. Aí já está te mostrando
mostrando. Ácido úrico também, porque o ácido úrico também se eleva quando você tem resistência à insulina. Então, para a mulher, abaixo de 3,9 e para o homem, abaixo de 4,9. E o último é a homocisteína, que ela é um aminoácido que, quando está em excesso no sangue, ele pode danificar a parte interna das nossas artérias e veias. Então, tem que estar entre 5 e 9. Passou disso, também mostra aí uma inflamação. Então, esses são alguns dos exames, né? É, isso que eu ia perguntar. Esses daí são geralmente pegos no exame de sangue? Não, esses são pedidos específicos. Só o leucócito que vem do hemograma, né? O hemograma que analisa lá a parte vermelha é aí a parte branca do leucócito. Todo o resto ele é pedido além. Ah, tá. Então... É no exame de sangue, tá certo o que você falou, mas não é no hemograma. Ah, sim. Mas aí, no caso, se você tiver aí, né, se algum médico te pediu, alguém aí te pediu esses exames, você pode bater essas taxas também, né, pra se ver aí. Mas, de novo, aqui, gente, o principal é trazer pra você consciência, conhecimento. Então, não é pra... Como a Amanda falou, eu gostei muito do que ela falou, que eu acho que foi assim, a primeira vez que eu ouvi. Exame, beleza, mas o sintoma, ele é o soberano. É isso. Então, se você já está se sentindo, não precisa, eu preciso comprovar por exame, até porque o exame pode falhar e você ficar com aquele discurso de que, meus exames estão ótimos, então eu não preciso fazer nada. Se você está com sintoma, sim, você precisa fazer alguma coisa. E você pode contar algum caso de sucesso de alguém que conseguiu reverter a inflamação crônica por meio dessas mudanças no estilo de vida, sem nenhuma intervenção ali, medicamento, nada disso? Vários alunos do Viva ao Máximo, né? Essa pergunta foi bem capciosa. A gente tem esses cases, o meu pessoal, e tem um especial que é de um participante do Viva ao Máximo, mas também que é um amigo nosso pessoal e que foi bem legal de ver, porque ele chegou bem acima do peso, bem inflamado, com os parâmetros ali de glicemia, né? Toda essa parte de exame bem alterada. E em 30 dias ele teve uma transformação que a gente ficou, assim, foram 10 quilos em 30 dias. Ele fez uma análise, né, com acho que foi nutricionista dele, eu não me lembro, que avaliava a parte de bioimpedância, então que avaliava também a idade metabólica. E em 30 dias ele ganhou 10 anos de idade metabólica, que mudou tamanha, porque ele perdeu gordura visceral, né? E a gordura visceral, ela reduz quanto mais você tem, menos tempo de vida você tem. Então, ele mudou, alterou os exames, alterou a parte física, mudou todos os hábitos dele, ele passou a se exercitar, a se alimentar bem e teve todos esses parâmetros de redução de circunferência abdominal, de gordura visceral, de aumento de massa muscular, tudo em 30 dias. Então, é o que eu falo que 30 dias a gente já vê muita transformação, mas assim, o que são 30 dias perto de todo o resto da vida dele, a partir do momento que ele entende tudo isso, né, que eu falo que hackeia, porque você descobre ali como fazer e você passa a transformar. Por mais que você não se mantenha ali 100% na sua vida toda, que você ainda tenha fases de altos e baixos, mas ainda assim, você descobriu o que fazer e aí você consegue reverter um desfecho, porque a gente não sabe qual seria esse desfecho. Se ele continua naquele caminho, quanto tempo de vida mais ele teria? Será que ele ia ter um diagnóstico de uma doença que ele já estava, né, muito próximo do diabetes? Será que ele teria um infarto? Enfim, Deus me livre, mas a gente não sabe qual seria o desfecho. E aí você reverte, você muda, né? Como se você mudasse o caminho, a trajetória da sua vida. E isso é muito legal. É legal que você faz a pessoa ver, né? Ela consegue ver que é possível, ela pode até cair, mas se ela quiser, ela sabe o caminho de volta, né? O caminho do que fazer. Amanda citou um caso, mas assim, esse negócio de perder 5, 10, 8 quilos é bem comum, muito, né? É bem comum porque, como é um ajuste integral, não é só, faz aqui um detox. Não é isso. É um ajuste integral que envolve sono, hidratação, exercício, alimentação. A pessoa ela consegue rapidamente, por isso que a gente fala, 30 dias, ter um resultado muito incrível. Então, é um preço bem barato quando a gente vai pensar em saúde, né? Com certeza. Muito bem. E quando falamos de inflamação crônica, há como reverter completamente os danos causados ou apenas controlá-los? Há como reverter, mas tudo vai depender do grau que esse dano chegou e do tempo que essa pessoa tem e disposição, né? Então, assim, quando você tá falando de um diabetes tipo 2, dá para reverter? Até dá, eu não tenho essa experiência, nunca tive, mas eu digo assim, na literatura médica, tá? Dá para reverter? Dá. É fácil? Não é.
a estatística improvável. Então, assim, depois que você já tem uma sentença de um diagnóstico, para reverter é algo muito difícil. É diferente você estar num pré-diabetes. Pré-diabetes aí você resolve com muito mais facilidade. Então, tudo depende desse grau inflamatório, para onde que ele levou essa pessoa e do que ela está disposta a fazer. Porque o que adianta, né? Você chegou ali num pré-diabetes, mas aí você recebe o conhecimento, as instruções, você não faz a sua parte, aí não vai ter essa reversão. Mas a gente consegue reverter muitos desses danos de dores articulares, da desbiose, da energia, desse controle hormonal. A gente consegue fazer, só que o tempo vai depender aí também do tempo do dano. Talvez 30 dias possa não ser suficiente. Se a pessoa vem com muito dano, ela vai precisar de meses, né, de anos. Então tudo depende, mas é possível sim reverter. Basicamente, se você tá num princípio, você vai ter uma resolução mais rápida. Se você já tá numa coisa muito, né, danosa para você, vai demorar mais. Como tudo na vida, né, gente? Sim. Então, de novo, quando a gente fala disso, o programa Viva ao Máximo não é um programa de emagrecimento. Não, mas é uma consequência. Mas é natural, quando você desinflama, você emagrecer. Então, por que não emagrecer com saúde, né? Sim. Emagrecer aprendendo a se cuidar. Também, Amanda, quais os principais, assim, os maiores mitos que você costuma ouvir sobre inflamação, né? E como combatê-la, assim? O que tem de mito aí no mercado? Acho que o primeiro mito é de que inflamação não existe. Porque o que eu já ouvi de profissional falando que inflamação é uma invenção de quem quer vender curso. Primeiro que, se você quiser pesquisas da área da saúde, o PubMed é o maior portal de artigos científicos publicados no meio médico, nacional, internacional e do mundo inteiro. Se você colocar lá inflamação crônica, porque é sempre com os descritores em inglês, você vai ver que tem milhares de artigos. Então, assim, eu chego a me arrepiar quando eu vejo um profissional achando que isso é uma invenção. Já começa por aí. Então, inflamação, ela é uma resposta fisiológica, bioquímica e que já tem comprovação científica, muitas, por sinal. Então, dizer que ela não existe, acho que esse é o primeiro ponto. E segundo é de que porque também tem essa relação de que a obesidade é o único caminho de gerar inflamação. Então, considerar uma pessoa magra que ela não é inflamada. É achar que só o obeso é inflamado porque sim, a gordura libera citocinas inflamatórias e ativa a cascata. Mas aí você pega uma pessoa magra e fala, não, ela não é inflamada. E isso também é outro mito absurdo, porque você não está levando em consideração o intestino e o fígado dessa pessoa. Toda essa questão de absorção, a permeabilidade intestinal, que tem essa relação estreita com a inflamação. Então, acho que esses são os principais mitos, assim, que eu fico doida quando eu vejo. Muito bom, muito bom. E pra gente finalizar aqui pra última, né? Pra quem tá começando hoje, vamos dizer, pra quem caiu aqui de paraquedas, entendeu, espero que tenham entendido, né? Inclusive, deixa seu comentário aqui, se inscreve no canal para você ter mais, assim, conteúdos como esse. Entendeu que está inflamado e quer começar. E assim, a pessoa, ela quer começar a cuidar mais de si, né? Cuidar mais do seu corpo, desinflamar. Qual que seria a sua principal recomendação para uma mudança de hábitos duradoura? Primeiro de tudo, começa a se hidratar de forma correta, né? Começa a beber ali água de forma adequada, ou seja, vai pegar o seu peso hoje e vai multiplicar por 35 ml, que vai dar ali uma média de 2 litros, mas é uma média, porque tudo depende do seu peso, então você tem que saber a quantidade ideal para você. Sem água, seu corpo não trabalha. Seu corpo não consegue fazer limpeza, detox, não tem como, não tem água, que é o substrato, né, principal para você sobreviver, então beba água de forma adequada. Depois, cuide do seu sono, priorize o seu sono, entenda ele como esse agente de transformação da sua saúde. Para você dormir ali 8 horas é o ideal de sono, né, para uma pessoa adulta. Você dormir cedo, então antes de 10 da noite ou por volta de 10 da noite. Você ter esses hábitos de higiene do sono que não vão interferir tanto para você ter uma qualidade de sono boa. Depois você se alimentar corretamente. Não sabe por onde começar? Começa tirando os alimentos industrializados da sua casa e dando preferência para os alimentos naturais. Alimentos, né? Frutas, verduras. Você sabe o que é, todo mundo sabe. Isso não adianta dizer o que é uma alimentação saudável. Você pode não conseguir saber uma alimentação sem glúten, sem leite, né? Você pode, isso daí tudo bem. Agora, uma alimentação saudável todo mundo sabe. Colocar as 5 cores no prato, todo mundo sabe fazer isso. Se alimente com comida de verdade.
Reduza os pacotinhos, os biscoitinhos, reduza o açúcar consideravelmente, o açúcar de mesa, aquele adicionado nas suas bebidas, mas também as coisas doces, né? Então, o bolo, a torta, o biscoito recheado, o sorvete, reduza isso e insira movimento no seu dia, que é atividade física intencional e movimento não atividade física, ou seja, faça uma atividade física que te dê prazer, que você goste, de forma regular. O ideal é entre 3 e 5 vezes na semana. Menos de 3 aí já tá falhando, já é pouco. E um movimento não atividade física é, ao invés de pegar um elevador, suba de escada, ande um ponto de ônibus a mais, assim, coloque movimento. Compra uma bicicleta, sei lá, e anda de bicicleta, vai pro trabalho de bicicleta se isso for viável para você. Aí cada um vai avaliar dentro da tua vida, da tua rotina, mas inserir movimentos. Então, porque às vezes a gente trabalha sentado a maior parte do tempo, passa 8 horas sentados e tem essa extrema dificuldade de fazer, de se tornar ativo no restante do dia. Então, se para você foi inviável hoje trabalhar de bicicleta e você passa essas 8 horas sentadas, nem que no meio do turno, cara, faz uns 20 agachamentos. Bota lá no celular, cada 1 hora, cada 2 horas eu vou fazer 20 agachamentos. Já é alguma coisa. Já vai estar ajudando a sua saúde como um todo. E isso são hábitos para você começar a desinflamar. Muito bem. E se quiser sua ajuda nesse caminho, agora é a hora do jabá, hein, gente? Você vem pro Viva ao Máximo, porque ali você vai ter eu para te ajudar, a te apoiar. Uma das coisas que as alunas sempre elogiam é o suporte. O nosso suporte é diferenciado, porque o suporte sou eu que faço. Então sou eu que cuido de cada uma. Da individualidade, dos desafios, daquilo que ela realmente precisa para conseguir trilhar essa jornada. E você vai ter toda a fundamentação de conhecimento, que a gente se transforma pelo conhecimento. Então, você entender o porquê de uma prática, por que você deve evitar tal tipo de alimento, por que você deve raspar a língua, por que é o ideal que você coloque essa quantidade de fibra de proteína na sua alimentação. Tudo isso tem explicação. Então, você entender te ajuda a executar de forma mais fácil. E você vai estar dentro de um grupo. Fazer sozinho é super possível, só que a gente sabe que é mais desafiador. Ter pessoas te motivando na mesma frequência, juntinho com você, compartilhando experiências, é o que alavanca esse progresso mais rápido e mais duradouro, não só mais rápido. Então, se você quiser participar de tudo isso, vem pro Viva ao Máximo, que eu vou estar aqui de braços abertos e vai ser um prazer enorme acompanhar a sua transformação. Muito bem. E para você participar do Viva ao Máximo, a gente abre algumas turmas por ano. Então, eu não sei quando você vai estar vendo esse podcast, mas com certeza no link aqui abaixo, ou vai ter uma turma próxima, ou ali uma turma aberta para você participar. Só que corre, porque as vagas são limitadas, por causa do atendimento, por todo esse cuidado que acontece. Então, toca aqui no link embaixo, na descrição desse vídeo, para saber mais do programa e como participar, tá? E também não esquece de compartilhar esse episódio para alguém que você goste, que você ame, para algum amigo, algum familiar, e também de curtir esse vídeo e deixar seu comentário do que você achou. É isso. Nos vemos no próximo episódio. Até lá! Até!